Olá, turma. Na aula de hoje, na aula 10 de Formação Econômica do Brasil, terminaremos a discussão sobre a economia de transição para o trabalho assalariado no século XIX, ou seja, do processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. E para isso discutiremos os dois capítulos finais dessa parte do livro do Celso Furtado, né, o capítulo 28, que discute a defesa do nível de emprego e o seu efeito na concentração de renda, e o capítulo 29, sobre a descentralização republicana e a formação de novos grupos de pressão. Então, antes de entrar no capítulo 28, é importante relembrar dois pontos fundamentais discutidos no capítulo 26. Então, a primeira coisa é que a reserva de mão de obra no país, junto com o fluxo de imigração, permitia um aumento do salário médio sem aumentar o nível do salário, né? Ou seja, a gente não precisava aumentar o salário no setor agroexportador para provocar um aumento do salário médio da população, né? O salário do setor agroexportador podia ficar no mesmo patamar, mas como havia entrada de trabalhadores imigrantes nesse setor e também uma transferência de trabalhadores do setor de subsistência para o setor agroexportador, o salário médio da população crescia. Além disso, a partir da adoção de mão de obra livre e de novas técnicas produtivas, isso provocava melhorias na produtividade e essas melhorias iam para o lucro, em grande medida, porque o salário não precisava aumentar. E os aumentos de produtividade na economia exportadora eram de natureza econômica, né, através do aumento de preço do café, principalmente. Não que não se usasse técnicas mais avançadas, mas em grande medida o principal esforço estava na política cambial do governo para valorizar o preço do café e políticas de defesa do café, como o convênio de Taubaté, e não devido à mudança tecnológica ou melhoria no capital humano, ou seja, não se importou tecnologias tão avançadas e também o capital humano não foi transformado através de um investimento em maior escolaridade, em conhecimento técnico adquirido em escolas agrícolas, etc. Isso continuava no patamar mais básico de produção. O aumento da produtividade ele tinha um efeito no lucro, né? Por um lado, o salário, como ele não mudava, né? O salário dos trabalhadores não crescia, mas a produção aumentava, e isso não pressionava o lucro, né? E como o salário não pressionava o lucro, era racional crescer sem substituir capital por trabalho. Então, por esse motivo também é que não se adotava tecnologias mais avançadas. E os ganhos de produtividade estavam mais ligados ao aumento da produção, por extensão de terra e variações no preço provocadas pela desvalorização cambial, né? Só fazia sentido introdução de novas tecnologias se os salários ficassem mais caros no setor agroexportador, o que efetivamente não acontecia porque havia uma massa de trabalhadores muito grande disponíveis que pressionava os salários para baixo. O mesmo vale com relação à terra, né? Seria natural adotar-se de técnicas de produção agrícola mais avançadas, de procurar métodos de uso mais intensivo da terra, se a quantidade de terras férteis no Brasil fosse se reduzindo, né, e houvesse uma maior necessidade de expansão da produção do café. Contudo, haviam muitas terras disponíveis no sudeste brasileiro, o que permitia a expansão do setor do café sem necessidade de grandes investimentos produtivos. Então era racional usá-la extensivamente e com isso minar o solo, desgastando ele. Então o Furtado ele argumenta no seu livro que até a longo prazo minar o solo era racional
se desse início a um processo de desenvolvimento, né? Ou seja, fazia sentido seguir esse modelo não avançado tecnologicamente à medida em que ele gerava desenvolvimento econômico e mudança estrutural por efeitos multiplicadores da renda, sem necessitar necessariamente de uma mudança nos custos de produção e nas técnicas produtivas. E isso era possível fazendo porque garantia uma defesa do nível de emprego. À medida que, se os lucros absorviam todos os aumentos da produtividade quando o preço do café subia, né, porque em grande medida, como não haviam grandes investimentos técnicos na produção do café e os salários no setor agroexportador não cresciam, se questiona se será que os lucros eles absorviam todos os efeitos da queda do café quando ele caía. E o ponto central aqui é não, né? E essa é a jogada que causava uma defesa da renda dos cafeicultores, mas também visando uma defesa do nível de emprego do setor agroexportador. Porque, por um lado, quando haviam ganhos do preço do café, eles se revertiam quase que totalmente nos lucros, porque o salário médio não aumentava, né? O salário do setor agroexportador. Contudo, quando os preços caíam, havia uma socialização dessas perdas que a gente discutiu na aula passada. Então, já que o salário não subia nas épocas de expansão, ele também não podia ser comprimido nas épocas de retração. Mas o Furtado ele destaca que era importante que as perdas não recaíssem somente sobre os lucros, porque isso provocaria um desinvestimento, desemprego, aumentaria o desemprego e teria uma queda na renda nacional. Então, a forma encontrada para fazer com que não houvesse essa reversão é se o preço do café cai internacionalmente, se mudava o câmbio, se desvalorizava a moeda nacional, né, aumentando a taxa de câmbio em relação à moeda estrangeira, para que com isso se aumentassem as vendas e ao mesmo tempo em moeda nacional os cafeicultores eles tivessem uma renda maior. Então se desvalorizava em moeda internacional, mas nacionalmente eles aumentavam a sua renda e com isso podiam manter seus investimentos e o nível de emprego. Então se se a gente pegasse uma operação dentro do padrão ouro, a queda do preço do café levaria a um déficit da balança de pagamentos. Sairiam divisas e os preços dos produtos nacionais cairiam relativos aos importados. A queda do lucro dos exportadores, por sua vez, levaria a um consumo menor dos exportadores, que propagaria pela economia, levando a menos importações. Então, todos aqueles canais de efeito multiplicador seriam apagados. E os exportadores investiriam menos, que também levaria a uma menor procura por importados, e isso corrigiria o desequilíbrio. No Brasil, na impossibilidade de permanecer no padrão ouro, a correção do desequilíbrio se dava através de uma desvalorização da taxa de câmbio. Então, como funcionava isso? Tá? Se o preço do café caísse, o governo atuava buscando desvalorizar o câmbio, tá? Para afetar a receita das exportações e fazer com que as perdas dos cafeicultores não fossem tão grandes. Então vamos supor aqui duas situações. Tá? Primeira situação, a gente tem o preço de uma saca de café, preço internacional, em $25 a saca, com uma taxa de câmbio de R$8 por dólar. Tá? Então, $1 compra R$8. Então, e a receita do exportador nesse cenário, multiplicar 8 por 25, 200. Tá? R$200 por saca, dado o câmbio. Aí ocorre uma crise externa que leva a uma queda no preço do café de 40%. Então o café ele sai de 25% para 15%. O câmbio, vamos supor, né, mantendo o mesmo patamar,
Com isso, a receita do exportador cai para R$ 120 por saco. Então, é uma queda muito grande, tá? E isso vai fazer com que o consumo dos exportadores caia, o emprego de pessoas também diminua e o nível da renda nacional caia. Para que esse efeito não seja tão profundo e cause uma crise muito ampla dentro da economia brasileira, o governo decide mudar a taxa de câmbio. Então, com uma desvalorização cambial, né, devido à escassez de divisas, porque o ouro vai sair do Brasil. Então, o que o governo faz? Desvaloriza o câmbio de 8 para 12. Com isso, há um preço de uma saca de café de US$ 15 e um câmbio de 12, a receita do exportador ela vai cair lá dos 200 iniciais para 180. Então, se perdeu ainda a receita, mas é uma perda bem menor do que quando caiu para 120. E com isso se defende a renda do cafeicultor. Então, esse é o tipo de política, essa política da desvalorização, ela passa a ser prática do governo brasileiro a fim de defender a renda dos cafeicultores e, com isso, defender a renda nacional. Agora a gente olha essa mesma política pelo lado dos importadores. Então, se por um lado a desvalorização é boa para os importadores isso não é necessariamente verdadeiro. Então, vamos supor aqui um preço, né, que se importe de tecido, que era um produto manufaturado que se importava principalmente da Inglaterra. Tá? Então, 1 metro de tecido a US$ 10 e a taxa de câmbio inicial de 8 reais por dólar, com uma despesa do importador seria de R$ 80 por metro. Com a desvalorização, né, o preço do tecido se mantém ao mesmo, mas a taxa de câmbio agora é 12, então a despesa do importador passou para 120. Com uma despesa maior, isso quer dizer o quê? O custo de produção do importador cresceu, ele vai vender a um preço mais caro no mercado interno, isso vai ser repassado para o preço das roupas, etc. Então, a conclusão é que a desvalorização aumentou os gastos dos consumidores de produtos importados e defendeu a receita dos exportadores. Logo, né, houve uma socialização das perdas devido à queda do preço do café. Então, quando o café se desvalorizava internacionalmente, né, perdia valor, o governo se adotava de desvalorização cambial. Essa desvalorização fazia com que os cafeicultores não perdessem tanta renda e com isso pudesse manter as pessoas empregadas. Por outro lado, essa desvalorização também causava um aumento do custo dos bens importados, que naquela época ainda haviam vários, a maior parte dos bens manufaturados eram importados, e isso aumentava o custo de vida dos trabalhadores e da maior parte da população. Então, isso se chama de socialização das perdas. Tá? Então, qualquer que fosse a redução do preço internacional do café, sempre era vantajoso, do ponto de vista do conjunto da coletividade, manter o nível das exportações. Defendia-se assim o nível de emprego dentro do país e limitavam-se os efeitos secundários da crise. Porque à medida em que se defendia o nível de emprego, isso tinha, como a gente viu na aula passada, efeitos multiplicadores. Então, embora os produtos importados fossem mais caros, se mantinha o nível de renda anterior, né, ao invés de haver uma perda dele. Sem embargo, para que esse objetivo fosse alcançado, era necessário que o impacto da crise não se concentrasse nos lucros dos empresários, pois, do contrário, parte desses últimos seria forçada a paralisar suas atividades e, por isso, acabava recaindo principalmente sobre o consumo de produtos importados, prejudicando a população nesse aspecto. Então, isso causava, com os efeitos da desvalorização, transferência de renda do setor de subsistência para o setor exportador, porque o setor de subsistência acabaria tendo, por um lado, transferência de mão de obra, por outro, eles teriam custos maiores, porque eles também dependeriam da importação de produtos para realizar seu consumo, enquanto que o setor exportador ele teria um aumento ele teria mais renda relativamente, dado
que a perda seria mitigada pela desvalorização monetária. E a transferência dentro do setor exportador dos trabalhadores rurais para os proprietários. Então, né, como os proprietários ganhariam uma fatia, não perderiam tantos lucros comparativamente aos seus trabalhadores, que não tem um aumento necessariamente do seu salário, mas aumenta os seus custos de vida por causa dos preços dos bens importados. Relativamente, os proprietários de terra estão ficando mais ricos do que os seus empregados. Então, isso gera também um efeito de concentração de renda e transferências das populações urbanas assalariadas para o setor exportador. Tudo isso causa um efeito muito grande de concentração de renda, fazendo com que o setor cafeicultor, né, os latifundiários, se tornassem mais ricos, mesmo em períodos de crise. Mas havia ainda outro problema, porque por um lado essa concentração favorecia eles, mas também prejudicava o governo, né, os governos estaduais, em grande medida. Né, porque boa parte dos recursos dos governos dos estados, eles vinham do imposto sobre importação. E esse imposto ele se reduzia com o processo de desvalorização. Então aqui, trazendo um exemplo numérico para vocês, vamos supor a importação de um bem que valesse 100 dólares, tá? Então o importador, ele compra ou paga 100 dólares para importar o produto a uma taxa de câmbio que supondo de 1,05 real por dólar. Ou seja, ele paga 105 reais pelo bem. Tá? O imposto de importação que era retido pelo Estado é de 10%. E é pago a taxa de câmbio fixa de 1,05 reais por dólar. Portanto, o importador paga 10,50 de imposto. Tá? Isso inicialmente. Aí acontece nesse processo uma desvalorização, passando a moeda nacional a 1,10 por dólar. Ou seja, agora o importador paga 110 reais pelo bem. Só que o que acontece? Embora tenha acontecido a desvalorização, pela regra do imposto, como para mudar o valor do que é pago de impostos tem que ser mudado por uma lei estadual, e isso não acontece do dia para a noite, muitas vezes isso muda de um ano para o outro. A taxa de câmbio, inicialmente, ela continua fixa, usada para o imposto. Então, a taxa de câmbio fixa era de 1,05, 1,05 continua sendo 1,05. Então, qual que é o resultado? Tá? É que o imposto pago passa de 10,50, que é 105, né? 10,50 dividido por 105, que é 10%, para 10,05 sobre dividido por 110, tá? Que seria o valor agora em relação a um novo valor pago pelo importador, sendo que agora a nossa taxa de importação ela caiu de 10% para efetivamente 9,54. Então, nesse caso, o governo do estado está arrecadando proporcionalmente menos do que arrecadava antes. E com essa arrecadação menor, isso causava desequilíbrios nas contas públicas de boa parte dos estados brasileiros e gerava uma pressão muito grande para que esse tipo de política fosse revertida. Então, o efeito da desvalorização sobre o imposto de importação é de uma menor arrecadação pelo governo e, portanto, a necessidade de emitir moeda para cobrir suas despesas. A desvalorização também tornava o serviço da dívida externa dos governos mais pesado, né? Porque como a moeda, muita parte dos governos eles tomavam empréstimo do exterior e com a desvalorização da moeda, ou seja, com a sua moeda nacional valendo menos, isso quer dizer que a dívida externa também ficou mais cara. Então eles precisavam de mais necessidade para emitir moeda para poder pagar suas dívidas. Só que a emissão de moeda e de títulos, eles
faziam com que se desvalorizasse ainda mais. Então era um ciclo sem fim de endividamento dos estados, e isso gerou uma situação de diversas rebeliões regionais durante esse período, para tentar resolver o problema das contas públicas desses estados, né? Quando ocorre a proclamação da República em 1889, começam a ocorrer mudanças na condução de política para tentar reverter essas questões. Na primeira década de 1890, a gente tem então uma política que é o encilhamento, né, feito pelo Rui Barbosa, que ele aumenta a emissão e a disponibilidade de crédito, levando a grande atividade econômica e mais desvalorização e inflação. Ele tenta resolver esse problema dos desequilíbrios, tentando estimular o setor industrial. E para isso ele faz através da criação de crédito e emissão monetária. No entanto, isso provoca uma situação de grande inflação e no final o governo ele fica extremamente endividado. Em seguida do governo, né, do Ministério do Rui Barbosa, vem um período de melhores nas exportações e mais uma tentativa de se adotar o padrão ouro, mesmo ele não funcionando, porque havia essa necessidade de desvalorização monetária. Tá? Então, o que acontece? Como vocês podem observar, dentro desse cenário, boa parte desse período vai fazer com que haja uma política monetária oscilante, né? Porque, por um lado, se mantém o padrão ouro, mas o padrão ouro ele faz com que, com a saída de ouro, a moeda se desvalorizasse e gerasse esses problemas ligados à arrecadação dos estados, esse problema de concentração de renda e de aumento das desigualdades, ao mesmo tempo que estimulava o setor agroexportador, tá? E isso vai ser um problema constante durante a República Velha, e que o Furtado ele vai destacar como, né, um empecilho para o desenvolvimento, a manutenção desse tipo de política monetária que não faz sentido para a realidade brasileira. Tá? Mas o ponto central dessa aula é que, a despeito disso, se cria com os mecanismos de desvalorização monetária, né, desvalorização cambial, uma forma de defender o café. E essa forma de defesa da renda do cafeicultor, ela vai ser mantida como prática comum dos governos até a ocorrência da crise de 29. Então, nas próximas aulas que a gente vai sair dessa final do século XIX, entrar no século XX, e vamos discutir de maneira mais profunda como a crise internacional, né, que vai ter um impacto e vai levar a uma crise do café, vai ter como resultado a adoção de práticas de política econômica a partir do Estado, que vão estimular o surgimento da indústria brasileira. Ou melhor, não o surgimento da indústria em si, porque já havia uma indústria incipiente como resultado da demanda trazida pela produção do café, mas de um processo de industrialização. Tá? Então, nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, e bons estudos.